Aluna Caroline Nunes Duarte, sou acadêmica em Pedagogia. Realizei o estágio na instituição Colégio Redentor, no Fundamental 1. Achei que seria um pouco desafiador, não que não seja, né? Porque fundamental ele é um desafio, mas também é gratificante quando a gente veja que aquele aluno realmente conseguiu aprender, conseguiu se desenvolver ao longo, né, de todo aprendizado. Se torna um pouco difícil, porque muitas vezes o aluno ele é letrado, mas ele não é alfabetizado, ou ele é alfabetizado e não é letrado. Então, às vezes se torna um pouco mais desafiador por conta disso. Mas, e na turma do Fundamental 1, lá no colégio, tinha 6 alunos e alguns deles não eram totalmente alfabetizados e letrado. Então, alguns a gente teria que ter um pouco mais de paciência, né? Trabalhar conforme a necessidade daquele aluno em relação ao conteúdo que estava sendo aplicado. Alguns com um pouco mais de dificuldade na hora de aprender, de trabalhar o conteúdo. Deu para perceber também que eles gostam mais, assim, aprendem de uma forma melhor através das atividades lúdicas, através do lúdico, a criança eles conseguiam aprender, interagir de uma maneira melhor através do lúdico. A gente procurou trabalhar bastante, assim, com eles, textos, essas coisas, assim, né? Porque trabalhar ali a parte do letrado, da alfabetização, como eu falei lá no início, que alguns são letrados, mas não são alfabetizados, e vice-versa, né? Então, na matéria de português, a gente procurou trabalhar ali trava-línguas. Um dos nossos planejamentos foi trabalhar a oralidade, que seria trava-línguas e poemas. Eles teriam que recitar, né? E os poemas, trava-línguas. E o outro foi trabalhar mais a leitura e a escrita, né? Para que eles pudessem tá trabalhando ali a leitura, a escrita deles, né? Que é muito importante. Sendo assim, algum conteúdo que estava sendo aplicado, alguns com um pouco mais de dificuldade na hora de aprender, de trabalhar o conteúdo. Deu para perceber também que eles gostam mais, assim, aprendem de uma forma melhor através das atividades lúdicas, através do lúdico, eles conseguiam aprender, interagir de uma maneira melhor através do lúdico. A gente procurou trabalhar bastante, assim, com eles, textos, essas coisas, assim, né? Porque trabalhar ali a parte do letrado, da alfabetização, como eu falei lá no início, que alguns são letrados, mas não são alfabetizados, e vice-versa, né? Então, na matéria de português, a gente procurou trabalhar ali trava-línguas. Um dos nossos planejamentos foi trabalhar a oralidade, que seria trava-línguas e poemas. Eles teriam que recitar, né? E os poemas, trava-línguas. E o outro foi trabalhar mais a leitura e a escrita, né? Para que eles pudessem tá trabalhando ali a leitura, a escrita deles, né? Que é muito importante. Sendo assim, alguns com um pouco mais de dificuldade do que o outro, alguns não tem aquela segurança em pedir ajuda, em dizer que está com dificuldade. Então, foi bem importante essa parte da regência, até para a gente conseguir lidar de uma forma melhor com esses alunos, trabalhando a dificuldade deles, fazendo com que eles consigam se desenvolver um pouco mais, né?
sendo assim, interagindo conforme a aula, para que ele consiga alcançar aquele determinado objetivo do que ele realmente, da necessidade do aluno, né? Onde ele tem mais dificuldade. Mas os nossos objetivos foram alcançados. Foi muito gratificante poder trabalhar com fundamental, que muitas vezes ele se torna desafiador, né? Mas quando o aluno realmente alcança o objetivo, é gratificante demais. A gente vê que realmente o nosso esforço, a nossa dedicação vale a pena, né? Para que esse aluno consiga chegar no objetivo. Oi, meu nome é Juliana Monteiro da Silva. Eu venho apresentar hoje o estágio obrigatório 2 dos anos iniciais do ensino fundamental. O nosso tema é a importância da alfabetização e letramento no primeiro ano dos anos iniciais do ensino fundamental. A gente trabalhou com 5 planos de aula. No terceiro dia, a gente trabalhou a língua portuguesa, que foi o alfabeto. A gente trabalhou letras cursivas, letra maiúscula, letra minúscula, letra de imprensa. Trabalhamos isso em um cartaz, identificação de fonemas. Após, a gente contou uma história, que foi a magia do alfabeto, que foi de uma forma bem lúdica. No quarto dia, a gente trabalhou com eles a matemática, que foi a adição com diferentes ideias. A gente trabalhou o acrescentar, o juntar, quantidades, e com isso a gente utilizou as mãos deles. A gente após desenhou num papel e utilizamos a contagem, a adição, e depois a gente usou as apostilas que eles têm para fixar bem. No quinto dia, a gente utilizou novamente juntar e acrescentar. Foi feita uma caixa, a caixa matemática. Ela é feita com garrafa PET e umas tampinhas coloridas. Daí, nessa caixa, a gente trabalhou em forma coletiva, até para trabalhar o grupo, dividir, né, o compartilhar, e até um passando um pouco de conhecimento para o outro, porque sempre tem essa diferença, né? A gente utilizou essa caixa em grupo e o intuito foi de acrescentar, criar problemas, criar situações, sabe? Eu tenho 5 tampinhas, agora vamos adicionar mais 2 tampinhas, quantas tampinhas ficou? E foi com esse intuito, e até de um auxiliar o outro, porque às vezes um tinha dificuldade, o outro ia lá, ajudava. Tinha essa parceria, e eu acredito que seja muito bom. A nossa vivência de estágio foi muito gratificante. Auxiliou bastante para a construção do nosso conhecimento, a nossa vivência de sala. E o que me chamou muito a atenção, que cabe ressaltar, é que a turma, ela trabalha com vídeos, ela trabalha muito com a ludicidade, ela sempre está presente em cada ação pedagógica que é trabalhado. Assim, o aluno, ele tem muito interesse, sabe? Eles gostam de aprender, eles têm interesse, eles já chegam perguntando o que vai ser feito, como vai ser, a gente vê aquela felicidade no olhar deles. A gente começou a nossa dinâmica, né? A gente se apresentou na escola, conversamos com a gestora, estudamos, demos uma lida no PPP. Após a gente também teve a interação com a professora, teve a vivência de observar a aula dela, né? De ver os planejamentos dela, ela apoiou a gente, sempre esteve ali presente, auxiliando, né? A gente teve uma turma, foi a turma do primeiro ano, dos anos iniciais, né? Mas a escola, ela trabalha de primeira a quinta série. No primeiro ano, as crianças tinham entre 6 a 7 anos, mais ou menos. Mas foi muito interessante porque a gente trabalhou com 5 planejamentos, né? E todos eles, a gente via que eles gostavam muito de aprender, eles aprendiam brincando. E isso é muito importante, porque a criança precisa brincar. Claro, ela precisa entender que cada hora tem o seu momento, né? Tudo tem o seu momento. Mas tu brincar, tá feliz e aprender ao mesmo tempo é muito gratificante para mim, né? Como fiquei como professora, quanto para eles que tu viam que não era aquela coisa maçante. Foi uma vivência assim muito gratificante para mim.
Eu sou estudante, né? Eu já dei aula. O ano passado eu trabalhei com o NEM, que foi o novo ensino médio. E esse ano eu trabalho com os anos iniciais. Eu trabalho com pré-4 e pré-5 e pré-3. E os anos iniciais eu nunca tinha vivido assim uma primeira série assim, e foi uma experiência surreal. É muito diferente dessas duas áreas que eu já vivi. Foi muito gratificante também, porque é outro mundo, é uma coisa nova. A alfabetização é muito gratificante. E tu vê eles aprendendo, tu vê eles interagindo, acaba te dando motivação. Acaba tu querendo voltar de novo e ir. É claro, não é tudo flores, né? Tem dias que com mais dificuldade, que às vezes o planejamento a gente tem que dar uma adaptadazinha, mas eu indico bastante todo mundo conhecer todas as áreas, porque, olha, é muito diferente uma da outra e tu vai se identificar. Obrigada, eu agradeço. Para finalizar, né? Obrigada de novo. Eu agradeço. Essas são nossas referências que a gente utilizou para a construção, né, do nosso trabalho. E uma mensagem